A definição do período da safra é feita em conjunto entre a agrícola, que realiza a colheita da cana, além de acompanhar a produção da mesma, e a indústria, que vai realizar a moagem. Para realizar o plano de safra, são analisadas diversas variáveis, algumas restrições com relação ao período, época, entre safra, manutenção industrial, além das possíveis interrupções que podem ocorrer durante a safra. Para o planejamento de colheita e moagem, as principais variáveis analisadas são a capacidade de moagem diária da indústria, pois ela pode ser alterada de uma safra para outra, tanto para aumentar como reduzir a capacidade, além do volume de cana disponível para a colheita, que de uma safra para outra muda pela questão de área de plantio, também as áreas de cana-soca, a questão do clima, que interfere bastante, e outra variável que é considerada é a própria curva de maturação da cana, onde já determina mais ou menos a janela ideal de colheita. E é analisado também a eficiência operacional da agrícola, mas indústria, pois não adianta nada você ter uma capacidade industrial alta se a agrícola não tiver capacidade de colher e entregar essa cana. Agora, as principais restrições são a manutenção de entre-safra, tanto a manutenção de entre-safra dos equipamentos de colheita da agrícola, como também manutenção de entre-safra da própria indústria, pois não tem como começar a moagem se ambos não estiverem preparados. Outra restrição é a questão climática. É impossível se colher cana em janeiro, pela questão do clima na nossa região do Noroeste Paulista, pois com muita chuva é impossível se realizar a colheita. A questão também do ATR acaba sendo uma restrição, pois existe a época ideal de colheita para as variedades. As principais interrupções que são analisadas são as próprias paradas para manutenção ou quebra da indústria que pode ocorrer durante a safra, ou paradas de colheita por chuva, que também costumam ocorrer durante a safra. Na definição do período de safra, geralmente para a nossa região, nós temos que o período ideal é entre os meses de abril e comecinho do mês de novembro. Por quê? Olhando, nós temos duas curvas aqui. Uma que é referente ao histórico de chuvas, que podemos ver nessa linha em azul, e a outra é referente à curva do ATR, que podemos ver nessa linha de cor azul clara. Onde nós conseguimos enxergar aqui nessa curva, o ATR ele é inversamente proporcional à quantidade de chuva, até porque quando chove muito, a cana tende a aumentar a sua produção vegetal, ou seja, crescimento vegetativo. E quando existe uma questão de estresse, de seca de forma controlada, a tendência dela é acumular açúcares dentro do seu caule. Então, temos que, se aproveitar uma janela ideal, você consegue ter o máximo ATR possível daquela cana. Porém, alguns momentos nós temos um alto volume de cana e pode ser necessário começar a safra um pouco mais cedo em março. E se por acaso nós tivermos também um atraso da colheita durante a safra, um volume de cana muito alto pela questão climática, pode-se entrar um pouco mais em novembro e um pouco em dezembro. Porém, tanto a colheita em março quanto em dezembro, já existem dificuldades de se realizar a colheita, tanto pela questão climática, que quando chove muito, as frentes de colheita também acabam parando muito mais e a eficiência é muito baixa. Sendo assim, busca-se ao máximo escolher com a maior eficiência possível entre os meses de abril e novembro, e eventualmente pode ser necessário começar a safra um pouco antes, em março, ou finalizar um pouco depois, em dezembro. De uma forma bem simples, nós vamos realizar uma simulação de dimensionamento de número de dias de moagem de safra, ou tamanho da safra. Primeiro trabalho, a equipe agrícola entrega a estimativa de toneladas de cana que vai ter para colher, ou seja, o volume total. Aí se verifica a capacidade de moagem industrial junto com a performance operacional agrícola, ou seja, quantas mil toneladas se consegue colher e moer eh, em um dia. Assim, neste exemplo, temos que será possível moer 22 mil toneladas em 24 horas. Então, automaticamente, você já entende que a tua safra precisa de, no mínimo, 216 dias de moagem. Porém, nós já sabemos que existem reduções de eficiência operacional tanto agrícola ou indústria, paradas por clima, questão de chuva, ou também possibilidades de paradas industriais, que são os dias perdidos ou interrupções. E aqui já temos uma simulação já informando que teria 34 dias perdidos. Existem formas de calcular isso. Então, se você soma os dias de moagem mais os dias perdidos, teríamos então cerca de 250 dias ou 8,3 meses, um pouco mais de 8 meses
de safra, né. Assim, é feito todo o plano de safra, através de identificação da data final de manutenção de entre safras, assim define-se o início, a rampa de moagem, as paradas programadas, a simulação da questão de paradas por clima, pois se tem um histórico, então sabe mais ou menos quantos dias se para por mês, por questão de chuva, e assim já se começa a ter a data final provável do final da safra. Agora que sabemos que precisamos de aproximadamente 250 dias para termos a realização da safra, vamos simular aqui os períodos onde é analisado o histórico de clima e colocamos basicamente uma tabela com os dias de parada para cada mês e também os dias produtivos. E também já uma determinação de data de início e talvez possivelmente final de safra. Aqui neste modelo, nós temos a determinação que a safra vai se iniciar no dia 15 de março e finalizar no dia 20 de novembro, de uma forma simulada, pois as paradas industriais e agrícolas, tanto por clima ou simulação de paradas programadas, podemos ver ali que colocamos uma linha, onde para cada mês foi analisado qual a possibilidade de período de dias que teremos parada de moagem. Ali, temos nessa simulação, ao longo dos meses, a soma de 32 dias. E, automaticamente, os demais dias são os dias possíveis de moagem, onde nós temos ali essa linha em azul. E abaixo dessas duas linhas pode-se ver ali o aproveitamento de moagem e de colheita ao longo dos meses. E se vê que março, dezembro e novembro que são os períodos que já temos uma grande quantidade de chuvas, a nossa eficiência é muito baixa. Por isso que busca-se sempre colher entre abril e comecinho de novembro, mas se a safra for muito grande, o volume de cana for maior, acaba se estendendo um pouco, ou iniciando um pouco antes, ou terminando um pouco depois. Agora, o próximo passo é o plano de moagem, onde já são determinados o volume de cana que deve ser entregue para a indústria a cada mês. Assim, já temos o plano de realização da safra, que deve ser buscado tanto pelas equipes da indústria quanto da agrícola. Como já temos o planejamento, agora vamos simular o realizado de uma safra. Aqui colocamos de valores hipotéticos, onde tivemos alguns meses que se moeu a mais e outros que se moeu a menos do planejado, o que pode acontecer no dia a dia operacional. Nesta simulação aqui, foi necessário entrar com a moagem no mês de dezembro, por dois motivos. Um, o volume de cana era maior do que o planejado, e o segundo, como em alguns meses ocorreu de se moer abaixo do que estava na meta, acabou-se que esse volume teve que se entrar para moagem em dezembro para poder ser concluído. Mas é algo que pode acontecer durante uma safra. O impacto da eficiência operacional. Quando analisamos a simulação da moagem, com a distribuição dos meses, o período ideal, que seria de abril até novembro, nós teremos uma moagem de 4.350.000 toneladas, enquanto que, já considerando os períodos do mês de março e de dezembro, 4.766 toneladas. Qual que é a reflexão que é importante se fazer? Quando se moe em março, em dezembro, mesmo utilizando a estratégia de aplicar maturador na cana, é um período onde você tem uma menor eficiência operacional, ou seja, o custo de colheita é um pouco mais caro, e também o menor ATR da cana, ou seja, você também acaba perdendo uma oportunidade financeira de colher a cana no melhor período e assim ter um maior ganho de ATR. Muitas vezes essa moagem que entra em dezembro é porque ao longo da safra, por algum motivo, se perdeu eficiência operacional ou na indústria ou na agrícola. Então, por esse motivo, ao longo de toda a safra, se tem uma cobrança muito forte das operações para entregar a meta de moagem dia após dia, para que a gente não tenha esse prejuízo com a menor ATR ou um maior custo de colheita. Então, assim, se o plano de moagem for sempre cumprido ou superado, tendemos a ter melhores resultados financeiros para a companhia.